Olá, meu nome é Marília. Eu venho aqui apresentar esse trabalho juntamente com a professora Gene, né, que foi escrito juntamente com ela, que é uma proposta de ações pedagógicas no ensino de matemática com a programação de computadores. Então, essa proposta, ela foi realizada dentro de uma pesquisa de mestrado profissional e eu vou relatar aqui, né, o que é essa proposta, que é o produto educacional. Como é um mestrado profissional, então tem como um dos resultados esse produto educacional. Então, introdução, como fala de programação, não tem como eu falar aqui sobre o uso dos computadores nas escolas, né? Não tem como não falar, porque o uso de computadores nas escolas hoje é feito de uma forma muito tradicional, né? Que tem lá a sala de informática e raramente a gente leva os alunos lá para fazer alguma pesquisa e a gente sabe que muitos acabam fazendo outras coisas e não o que está sendo solicitado. Então, é nessa perspectiva que a gente traz aqui uma nova forma de estar usando esses computadores no ensino de matemática. Aí eu trago uma citação de Popper, em que ele diz: porque durante um período em que tantas atividades humanas foram revolucionadas, não vimos mudanças semelhantes na forma de ajudarmos nossas crianças a aprender? Então, esta fala dele, ele se refere muito à questão, por exemplo, da medicina, o quanto avançou, né? E as escolas não. As escolas, as salas de aulas continuam iguais, com o professor lá na frente, os alunos nas suas classes, e aquela transmissão de conhecimento, né? Então, ele realizou algumas pesquisas visando a programação de computadores nos ambientes educacionais, em que ele mostra que é possível trabalhar a matemática e a programação de computadores, e que assim se torna muito mais fácil o estudo desta disciplina, em que os estudantes se tornam ativos na construção desse conhecimento. Então, para a construção do conhecimento, a gente se baseou na teoria construcionista de Seymour Papert, que é uma teoria baseada nos estudos de Piaget, defende que o processo de aprendizagem seja um momento de participação ativa dos estudantes e que o conhecimento seja construído por eles com a mediação de um professor. Então, para Papert, o estudante precisa de autonomia na sua construção do conhecimento e o educador será a pessoa que irá mediar a construção desse conhecimento. Então, nessa perspectiva que o nosso trabalho visou a criação de um jogo digital por parte dos estudantes como uma situação que levasse ao desenvolvimento de conceitos matemáticos. E também, então, nessa perspectiva, trazemos o campo conceitual de Gerard Verneau, que aponta, né, o Verneau aponta na sua teoria dos campos conceituais o estudo das operações lógicas de Piaget e a sua importância nas estruturas de pensamento, e compreende o funcionamento cognitivo como algo do sujeito em situação, ou seja, quando temos o sujeito numa situação em que lhe proporciona a construção do conhecimento. Ele diz: se não confrontamos as crianças com situações nas quais elas precisam desenvolver conceitos, ferramentas, limites, elas não têm razão para aprender. Então, a teoria dos campos conceituais é definida como um conjunto de situações que dão sentido a um conceito. A vivência da trajetória. Então, para a coleta de dados e para chegarmos até o produto educacional, foram realizadas oficinas pedagógicas com os estudantes do ensino fundamental 2, do 6º ao 9º ano, em um ambiente não formal de educação, que foi realizado em uma organização não governamental no município de Goiânia, Goiás, em que esses estudantes participavam das atividades no turno inverso da aula regular. E ali também, então, eles participaram das nossas oficinas. Então, essas oficinas visaram atividades de programação de computador e o estudo de conceitos matemáticos. E para a programação, a gente utilizou o Scratch. Então, para quem não conhece o Scratch, ele é uma linguagem de computação, uma linguagem computacional, com uma linguagem simples, em que é feita pelo simples encaixe de blocos coloridos e está disponível tanto online quanto de forma offline, podendo ser instalada no computador, o que é bom e prático para a nossa sala de aula, né, para o nosso ambiente escolar,
que às vezes a internet lá não funciona tão bem. Tá? Eu trago aqui, então, a interface do Scratch, que é a página inicial ali dele, onde ali no número 1 é onde acontece a programação que a gente faz ali na área de edição. Então, ali na área de edição, a gente vai encaixando esses blocos para fazer com que o objeto faça os movimentos que a gente deseja. Então, a vivência da trajetória, continuando, foi a organização das oficinas, teve, então, inicialmente, uma introdução à programação de computadores, mais especificamente a linguagem de computação, em que a gente realizou atividades práticas, como a programação do colega, para chegar a um tal objeto, como o uso dos blocos lógicos, trabalhando aquela questão do se então, se não, dos conectivos e, ou. E depois, então, foi dado início à programação no Scratch. Então, aí foram realizadas atividades já com a programação de computadores, atividades para introduzir eles a este ambiente, né, a esta linguagem. E, por fim, o produto final, que foi a construção do jogo das duplas. E daí, então, tivemos a elaboração do produto educacional, que foi uma sequência didática com as oficinas realizadas, né, durante a coleta de dados. Então, lá a gente colocou todas as atividades que a gente realizou, com um acréscimo de colocar sugestões e algumas alterações, porque a gente já tinha vivido aquela experiência, e aí podemos fazer algumas novas colocações para auxiliar os futuros professores que tiverem interesse em utilizar este material. Então, aqui um exemplo de como a gente organizou as oficinas. Então, elas tinham os objetivos gerais específicos, os recursos didáticos necessários e as ações esperadas, tanto do estudante e do professor. Em cada atividade, a gente fez esse formato. E também a avaliação, né? Quais seriam as maneiras de avaliar uma atividade como essa. E nas primeiras atividades, então, que estavam antes de chegar na programação dos jogos mesmo, a gente colocava também uma atividade impressa para que seja realizada. Então, tem a atividade de manuseio dos blocos lógicos e também depois teria essa atividade para que eles realizassem na folha. Aí uma outra opção é na brincadeira do gato e rato. Então, que o gato tem que chegar até o rato e ali a criança tem que dizer quais daquelas 4 opções levaria o gato até o rato. Então, depois, já chegando na programação com o Scratch, essa atividade, então, era objetivo que eles conseguissem fazer um objeto qualquer se movimentar com o uso das teclas do computador. Aí também um exemplo da atividade impressa, no mesmo modo. E, então, antes de partir para lá, depois da sexta atividade, da sexta oficina, a gente começou com a programação dos jogos. Aí os estudantes começaram a programar os jogos que cada dupla escolheu, porque eles trabalharam em dupla, então cada dupla escolheu um tipo de jogo para ser programado. E a discussão dos resultados. Então, como os resultados na análise, né, nos trouxeram a possibilidade de estudar conceitos matemáticos durante a programação de computadores. E desses conceitos, né, os conteúdos que foram abordados foram geometria espacial, geometria plana, principalmente o plano cartesiano, né, e números inteiros. E também a possibilidade de estar proporcionando um ensino a diferentes níveis de aprendizagens, onde nós tínhamos estudantes sexto ao oitavo ano, e ali os do sexto ano aprenderam conteúdos de sétimo e oitavo ano, os do sétimo aprenderam conteúdo do oitavo, os do oitavo voltaram, então deu para fazer essa interação com os conteúdos, sem necessariamente lá na escola regular eles estarem tendo esse conteúdo. O que facilitou foi que eles precisavam disso para avançar na programação, então era algo que interessava a eles. E o envolvimento, então, dos estudantes na construção do conhecimento, que se deu também em parte dessa necessidade. Então, as considerações finais.
A possibilidade de trabalhar com atividades que propiciem a participação ativa dos estudantes durante a construção do próprio conhecimento. Então, esse produto educacional traz isso. E podem ser desenvolvidas tanto no ensino fundamental 2 quanto no ensino médio. Então, professores que tiverem interesse podem estar utilizando esse material. E aqui, então, as referências do nosso trabalho. E, para finalizar, eu termino aqui com uma simples programação e num ambiente onde a gente está, acho que a maioria de nós estaremos gravando, que é o nosso quarto, né, com o nosso computador. Muito obrigada.